Olá pessoal, neste vídeo vamos descobrir se por 400€ conseguimos comprar um PC que dê para gaming. E não é um PC qualquer, é este PC que eu tenho aqui à minha frente. Isto acaba por cair na classificação de mini PC e como podem ver, isto é super leve, é super pequeno comparativamente com o que nós conhecemos como computador tradicional. Costumamos ter aquela torre enorme, que temos de ter uma placa gráfica, temos de ter tudo e mais alguma coisa, e estamos a falar de valores acima de 1000€. Neste caso, estamos aqui a falar de um mini PC de 400€. E eu, neste vídeo, quero discutir com vocês se isto poderá ser uma solução suficiente para gaming. E o que eu vos quero indicar logo à partida é que depende do que é que vocês consideram como gaming, como, digamos, o mínimo dos mínimos para vocês conseguirem jogar em condições. Claro que por 400€, independentemente de ser uma torre, vocês também se comprarem uma torre por 400€, não conseguem jogar tudo e mais alguma coisa. Agora, este mini PC surpreendeu-me porque eu não estava à espera de ter um mini PC por este valor, ou seja, há muito tempo atrás, quando se começava a falar de mini PCs, os mini PCs, mesmo por este valor, ainda não eram muito potentes. Eram mini PCs que davam para o básico e andavam um bocado nessa vertente. Ultimamente, com o passar do tempo, eles têm vindo a evoluir e cada vez estão mais potentes, estão mais baratos e já dão para fazer muito. Podemos considerar que isto acaba por entrar no patamar de mini PC de gaming, e sendo um mini PC de gaming é excelente para produtividade. Vocês podem ter uma torre deste género, um computador deste género, e para, por exemplo, editar vídeos e trabalhar, quer seja em edição de texto, redes sociais, internet, vai ser excelente. E também já serve para editar vídeos. Eu consegui editar vídeos 1080p, consegui editar vídeos 4K e não me pareceu ser assim um arrastamento exagerado para o preço deste aparelho. Portanto, eu já vos dei aqui esta pequena introdução, vamos passar então pelas características para vocês perceberem se por 400€ estão a dar muito dinheiro ou estão a dar pouco dinheiro. Para começar, estamos a falar de um aparelho que tem 32 GB de RAM, que vocês depois podem trocar. Tem um SSD interno M2 de 500 GB, também vocês podem ter trocar. E a única coisa que vocês não conseguem aqui fazer o upgrade é em relação ao processador. Tudo é alimentado por um processador AMD Ryzen 7, aqui o 7735HS, que é aqui uma versão que já é um bocado mais indicada para gaming. Ou seja, consegue ter aqui alguma performance extra comparativamente com outros Ryzen 7 mais ou menos da mesma gama. Depois, em termos de interfaces, o que é que nós temos? Na parte da frente temos duas portas USB 3.0, uma porta Type-C e ainda temos uma porta jack para ligarmos fones. Na parte de trás temos mais duas portas USB, duas portas HDMI, portanto podemos ligar isto a dois monitores sem grandes complicações, uma porta Ethernet Gigabit e a entrada de energia. No local onde ligamos temos um pequeno dial que serve para regularmos a velocidade da ventoinha. Podemos pôr no modo silencioso e claro que o computador vai aquecer mais. Podemos pôr no modo alto e podemos colocar no modo performance, em que vamos ter então as ventoinhas a trabalhar no máximo e assim a temperatura do próprio processador baixa. E por 400€ temos então aqui um mini PC da Ace PC, aqui o Xbox G. É claro que a Ace PC depois tem muitas outras versões diferentes, poderão ter resultados melhores, resultados piores, e como não podia falhar, claro, depois também temos na parte de cima LEDs para tornar o computador mais virado para gaming. Estas são as características principais e por 400€ posso dizer que fiquei bastante surpreendido. Eu não estava à espera de ter tanto por tão pouco dinheiro, tendo em conta depois, claro, a performance que eu consegui ter neste aparelho. E existe aqui um pequeno fator que eu achei muito interessante, é que nestes mini PCs, por norma, nós podermos aceder aos componentes que queremos trocar, temos que desapertar 4 parafusos, ou pelo menos 2 parafusos, para tirarmos a tampa e acedermos ao sítio onde vamos colocar a RAM, ou vamos colocar o SSD, ou vamos colocar o disco SATA. E neste mini PC nós temos uma particularidade muito interessante, que eu não preciso de grandes complicações. Temos esta peça aqui frontal, que tem ímãs, e como podem ver, de uma forma muito facilitada, eu consigo aceder então à zona onde tenho a memória RAM, tenho aqui então o meu SSD M2 colocado e ainda posso fazer aqui upgrade com um disco SATA para ter mais espaço, ou seja, temos esta placa que podemos tirar facilmente e sem grandes complicações são estes os componentes em que nós podemos fazer upgrade. Como não podemos fazer upgrade ao próprio processador, do outro lado não conseguimos tirar a tampa para ver o que é que está lá dentro. E agora vamos falar então aqui do resto, em termos de performance e em termos de utilização. Como sempre, eu vou-vos deixar aqui os benchmarks todos que eu fiz, porque eu sei que as pessoas gostam de ver os valores, apesar de que os benchmarks nem sempre significam que
que o computador é bom ou mau, é só mesmo para vocês terem aqui uma referência. Em termos dos benchmarks, isto classifica este mini PC como sendo um mini PC ao nível, por exemplo, de um laptop de gaming de gama de entrada, gama média de 2023. Claro que não é comparável a um PC de gaming de 2024 ou a um laptop de gaming de 2024. Também os preços são diferentes. Se formos para um portátil de gaming este ano, vamos gastar, por exemplo, 1.500 euros, 2.000 euros, ou podemos ir ali para os 1.000 euros e ter uma placa gráfica dedicada mais fraca. E se formos para um computador de gaming, estamos a falar aqui de, juntando os componentes todos, de cerca de 1.000, 1.500, 2.000 e podemos ir sempre por aí acima. No entanto, para as características, eu acho que ele não se comporta mal. O que é que vocês devem ter em conta? Isto é um mini PC que podemos considerar de gaming para quem quer jogar em 1080p. E claro que tudo depende depois dos jogos que vão jogar. Eu experimentei em alguns jogos, testei isto com Fortnite, experimentei isto com o Control, com o Palworld, com o Starfield. Ou seja, experimentei com alguns jogos atuais e com alguns jogos mais antigos e com alguns jogos que eu sei que correm em praticamente tudo. No entanto, aqui em relação à parte de gaming, o que é que vocês devem ter em conta? Isto é para jogar em 1080p, não é para jogar em 4K nem em 2K, é 1080p. E depois em 1080p tudo depende da qualidade gráfica que vocês consideram como mínima. Se vocês colocarem os vossos gráficos nos perfis de low, podem ter certeza que conseguem jogar entre os 30 a 50, 60 FPS, dependendo do jogo. Por exemplo, no Fortnite passou-me os 60 FPS, dependendo das configurações que eu ia mudando. Mas o mais habitual é, se vocês tiverem depois as definições no médio, é andarem se calhar nos 30, 40 FPS. Se puserem as definições no high, muito dificilmente vocês conseguem jogar em 30 FPS. Vai sempre ali mais para os 20 e às vezes conseguem ir aos 30. Portanto, podemos considerar que isto é um PC excelente para gaming de 1080p, em que vocês não sejam muito exigentes com os gráficos, ou que até sejam jogos que podem ser AAA, mas já não são jogos tão atuais. E nos jogos mais atuais vocês vão ter que baixar muito as definições do jogo para poderem jogar com o que eu considero no mínimo 30 FPS. É claro que para pessoas que jogam, por exemplo, em 60 FPS ou mais, neste mini PC muito dificilmente vocês vão conseguir fazer isso em todos os jogos. Poderão existir alguns jogos que vão conseguir, mas não vão ser todos. O mais habitual será andar ali nos 30 a 50 FPS com as definições no mínimo e jogar a 1080p. Se para vocês isso é suficiente, poderá ser aqui uma solução a ter em conta para considerarmos que isto é um PC de gaming. Ou seja, eu vejo isto como indicado para uma pessoa que quer ter um PC de trabalho, não quer gastar muito dinheiro, 400 euros eu acho que não é exagerado para o tipo de PC, e quer mesmo assim às vezes poder desfrutar de alguns jogos e não é aqui muito aficionado para jogar em 4K, para jogar com as extensões todas no máximo. Ou então, por exemplo, para ser um mini PC para um filho e gosta de jogar jogos de computador e precisa mesmo de um mini PC também para trabalhar, para fazer os trabalhos da escola, para fazer alguma edição, ou então mesmo como uma ferramenta de trabalho, para termos em casa, dá perfeitamente para o Word, para redes sociais, para a internet e também serve para editar vídeos. Eu, por exemplo, com este mini PC consigo muito mais facilmente editar um vídeo que faço para o canal em 4K, em que consigo estar a editar o vídeo sem ter aqui nenhuma quebra na edição, e depois fazer a renderização, e se for um vídeo de 10 minutos, não demora mais de 10 minutos a renderizar, claro, dependendo dos efeitos. Portanto, como podem ver, é uma excelente ferramenta de trabalho e é o que eu considero aqui um computador suficiente, um computador aceitável para gaming dentro dos 1080p. É claro que muita gente que é mais aficionada no gaming, em que quer ter monitores de 144 Hz, quer jogar no mínimo a 60 FPS, se calhar aí consegue fazer isso, mas vai ter que reduzir bastante as definições, as texturas, depois tem que estar a fazer ali um jogo de configurações para ver quais são as configurações mínimas que consegue para ter os FPS que acha aceitável. Em relação ao barulho, não achei que fizesse demasiado barulho. Claro que se vocês estiverem a puxar mais pelo PC e puserem as ventoinhas no máximo, vão ouvir algum barulho, mas se estiverem depois a jogar, se estiverem com fones, se estiverem com colunas, não vos vai ser incomodativo. Se for uma questão de trabalhar, de utilizarmos isto mais para estarmos a navegar, aí as ventoinhas fazem pouco barulho, até podem pôr isto em modo silencioso e não vão estar assim tanto ruído. É claro que se vocês querem considerar um mini PC para jogar AAA com os perfis no máximo, têm sempre que ir para um aparelho com placa dedicada e vocês vão ver aí que quando tiverem uma placa dedicada os preços são outros. Apesar do marketing disto ser muito virado
para a questão de gaming. Vocês podem utilizar isto como se fosse um computador de trabalho. Conseguem desligar os LEDs, ou seja, tem um softwarezinho que conseguem definir como é que os LEDs vão estar a trabalhar e conseguem desligar. E isto passa a ser um mini PC bastante dissimulado e que fica bem em qualquer setup minimalista. Vocês só precisam ter um monitor, um mini PC, ligar os cabos, teclado, rato e está pronto para utilizar. Agora, para vos responder se isto é um mini PC de gaming e por 400 euros vocês conseguem ter aqui uma máquina para jogar, conseguem. Não é um PC muito caro e conseguem jogar. Eu consigo jogar e até consigo jogar melhor do que estava à espera. Para o tipo de PC que é, já consegue fazer muito, mas não consegue fazer milagres ao ponto de ter uma performance equivalente a uma gráfica dedicada. Não é fácil comparar isto com um PC que tem a gráfica dedicada, mas é fácil comparar isto no sentido de terem uma solução low cost, terem uma solução que funciona, que serve perfeitamente. Aqui um fator a ter em conta é que vocês também, em termos energéticos, gastam muito menos energia que um desktop tradicional. Este mini PC no máximo gasta 120 watts, se estiver mesmo a puxar tudo ao máximo, mas normalmente gasta muito menos. Estamos a falar aqui se gasta 60, 80 watts. Uma torre gasta 400, 500, 600 ou até mais, se estiverem a puxar no máximo. Portanto, estamos a falar aqui de uma redução energética para um quinto do que um desktop tradicional consegue consumir. Se quiserem usar isto como um servidor, se quiserem utilizar isto como um computador para estar sempre ligado, vai ser muito mais económico a longo prazo do que um computador mais tradicional. Tendo em conta o preço, eu acho que está excelente, tendo em conta as características todas e tudo que vocês conseguem fazer com ele. Portanto, pessoal, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem mais questões, se quiserem mais sugestões de mini PCs ou se quiserem ver mini PCs mais baratos, eu tenho sempre vindo a passar no canal muitas soluções de diferentes patamares, é uma questão de procurarem os vídeos. E como sempre, deixem nos comentários a vossa opinião, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.